Fala galera, beleza? Quem fala é o Vinícius. Hoje o vídeo está num formato um pouco diferente, estão ouvindo só minha voz. E daqui em diante vão ver as imagens das cartas que eu vou comentar, né? Tive uns problemas técnicos, então não vão ver minha bela face dessa vez. Seguindo aquela linha do canal, da apresentação dos termos do jogo, o próximo tema são as Floodgates, como vocês viram no título. O pessoal nos outros vídeos comentou que queria falar sobre, então bora nessa. As temidas Floodgates, amadas por pouco, odiadas por muitos. As Floodgates, primeiro de tudo, o termo. Ele é um termo não oficial, igual a maioria dos outros, eles são criados pela comunidade, né? Se tu entrou nesse vídeo é porque ou tu viu alguém falar esse termo, na sua local talvez, ou porque tu tá querendo saber um pouco mais sobre elas. É simples, a ideia das Floodgates, na tradução literal, ela é algo sobre interromper o fluxo, interromper encanamentos, interromper algo. Não tem uma tradução literal tão precisa. E no geral é bem isso que elas fazem, elas interrompem o jogo, por assim dizer. Como isso? Simples, elas são cartas geralmente contínuas, ou que têm efeitos em mais de um turno, né? E elas ou retiram uma mecânica do jogo, ou atrasam ela. Normalmente elas influenciam os dois jogadores, o que deixa mais justo, né, entre aspas. Mas ela é muito usada principalmente para decks de turno 1, porque tu monta o teu combo, tu monta o teu board ali, né, e joga uma delas e dificulta ainda mais a vida do oponente. Aquele negócio, se você tá usando é bom, se você tá levando é péssimo. Começando, vou começar pelas spells, as magias. Normalmente elas são, como eu disse, elas são contínuas, né? A primeira delas é a Dimension of Fury, que é a fissura dimensional, que é uma delas. Ela é uma magia contínua, e o efeito dela é simples. Qualquer monstro enviado para o cemitério, em vez disso, é banido. Pra tu ver, como eu disse, eles ou desligam ou atrasam uma das funções. Nesse caso é com o cemitério. Tudo que seria enviado de monstro para o cemitério, ela é automaticamente banido. A próxima magia é provavelmente a mais famosa dos últimos tempos, é a Mistmine, a Mina Mística. Tanto que ela é uma das Floodgates que levaram lista, atualmente elas estão banidas. A maioria delas ou estão limitadas, semi ou banidas. A Mistmine gerou um bafafá grande na época, o pessoal, desde o lançamento dela na verdade, e ocasionalmente ela foi banida, que era bem vista. Mas ela foi muito usada. O efeito dela é simples também. Se o seu oponente controlar mais monstros que você, ele não pode ativar efeitos de monstro ou declarar um ataque. Até o efeito de monstro vai, mas o que deixava ela muito ruim também era por não declarar o ataque. Deixava o jogo muito extenso. Porque normalmente é o modo principal de ganhar, né, um game. Por não poder estar atacando quem tem mais monstros, deixava o jogo muito lento, muito lento. Era usado principalmente em decks de burn, que davam um dano de efeito, né? E aos poucos vai tirando a vida. E no fim ganhava no tempo. Ganhava na redução de pontos de vida por efeito. Ou no tempo, em algumas situações também. Só que ela tem um efeito contrário. No caso esse, é se o seu oponente controlar mais monstros. O outro efeito é se você controlar mais monstros que o seu oponente, você que não pode ativar os efeitos ou declarar um ataque. Então ela serve para os dois lados, isso que torna as cartas mais justas, por assim dizer. Uma vez por turno, durante a fase final, se os dois duelistas controlarem o mesmo número de monstros, destrói esse card. Então ela se destrói se controlar o mesmo tanto. O próximo é o Necrovalley, um campo também bem conhecido. Que ele nega os efeitos de magias, armadilhas e monstros de efeito que dão alvo em cards dos cemitérios. Basicamente, ele desliga o cemitério. Basicamente, não pode ser movido. Não pode ser mexido com as coisas do cemitério porque estão com os efeitos negados. E cartas do cemitério também não podem ser removidas do jogo, banidas no caso, né? Tem um efeito de arquétipo que todos os Gravekeeper Monsters ganham 15 de ataque e defesa. Tem dessas, algumas delas são de arquétipos que são usadas em outros. Mas a maioria mas elas sempre têm esses efeitos genéricos, né? Não precisa de nenhuma grande... não precisa, controlar um monstro específico do arquétipo para ativar o efeito. Normalmente elas têm... restrições, algumas para pagar ponto de vida, algumas para se manter
por tantos turnos para ativar os efeitos, elas são bem chatinhas, as temidas Floodgates. A classe mais famosa com certeza são as armadilhas, tanto que a maioria delas que estão na lista. Por exemplo, a Anti-Spell, a Fragrância, que é a Fragrância Anti-Magia. Ela tem um efeito simples. Os dois duelistas devem baixar cargas de magia antes de ativá-lo e não podem ativá-los até o próximo turno depois de baixá-los. Deixa a mecânica de magia muito lenta. E como vários decks necessitam dela, né? Ela sempre fica em alta quando algum deck de magia vai ganhando relevância no meta. Daí fica indo e voltando algumas posições da lista. Atualmente ela está limitada. Próxima é a Skill Drain, que foi bem recente, a última limitação dela, ela também já foi e voltou várias vezes da lista, uma carta antiga. A Skill Drain, quando você ativa as cargas, você paga 1000 pontos de vida, só na ativação, né? Nega o efeito de todos os monstros com a face para cima no campo, enquanto eles estiverem com a face para cima. Basicamente ela desliga todos os monstros. O efeito, no caso, né? Eles ainda podem ser ativados, mas o efeito não vai resolver. Estava sendo bem usada com side agora um tempo atrás e numa das últimas listas ela foi de limitada. Uma que provavelmente é uma das mais fortes é a Imperial Order, tanto que por isso que ela está banida, a Ordem Imperial. Ela nega todos os efeitos de magia no campo. Antes, a Anti-Spell ela pedia para setar e depois utilizar. Essa não, essa ela só nega, simplesmente nega. E uma vez por turno, durante a fase de apoio, você deve pagar 700 pontos de vida. Isso não é opcional ou esse card é destruído. Então ela tem um custo a mais, né? Você precisa pagar vida e por mais turnos. Mesmo assim, um jogo rápido como é hoje em dia já não é um efeito tão adverso assim. A próxima é a Duelo Gozen, a Gozen Match, que também está limitada. Tanto a Gozen Match, que tem um efeito bem interessante, é o seguinte: cada duelista só pode controlar monstros de um único atributo. Envie todos os outros monstros com a face para cima que ele controla para o cemitério. Isso é muito bom para decks combo que fazem algumas misturas de arquétipos, né, ou de tipos de atributos. Então isso dá uma parada muito grande no combo. Não atinge tanto os decks puros, né, são os de atributos únicos. Ela é uma carta excelente e por isso está limitada. A próxima, que é a B1, ela lembra o estilo da Gozen Match, só que em vez de ser de atributo, ela é para tipo. Cada duelista só pode controlar um monstro de cada tipo. Se um duelista controlar 2 ou mais monstros do mesmo tipo, ele deve enviar alguns para o cemitério até que não controle mais que um desse tipo. Isso é para quando ele é ativado e tem vários no campo já. Mesma pegada. Atualmente ela também está limitada, principalmente porque essa mecânica de Floodgate não está sendo tão bem vista pela Konami, né? No meta, de uns metas pra cá já, eles estão querendo deixar o jogo dinâmico de uma outra forma, nem tanto mais com as Floodgates. Elas já viram muito jogo alguns anos atrás, alguns formatos atrás, elas dominavam. Tanto que se tu pegar e tirar a maioria delas da lista, é o que volta a acontecer. Elas são cartas muito fortes, extremamente fortes. A próxima é a Rivalry. A Rivalry tem o mesmo estilo da B1. Cada duelista só pode controlar monstros de um único tipo. Envie todos os outros monstros com a face para cima que ele controla para o cemitério. Também está limitada e a mesma pegada da B1. Um dos bans mais recentes que tivemos foi a Summon Limit também, a limitar a invocação. Essa ela é chata, porque essa ela não é nem tipo, nem atributo. Ela simplesmente, nenhum duelista pode invocar mais de 2 vezes por turno. E isso torna ela muito forte. Num turno 1 que você faz teu campo todo e passa com ela, o oponente basicamente não vai poder fazer nada. Se ele depender de um deck de monstro, né, que é a grande maioria, carta extremamente forte, tanto que foi muito pedido pela lista dela. Agora vamos para os monstros. Aqui alguns deles. Eu tenho o Spectre Border, que é o Inspetor Prancha, que é um cara muito conhecido para quem já jogou contra decks de Stun, decks de Burn, porque ele dá uma atrasada bem grande no jogo também. Ele não pode ser invocado por invocação normal ou especial se você controlar um monstro. Então ele tem que ser um monstro único, né, no seu campo. Nenhum duelista pode ativar efeitos de monstros, a não ser que o número de efeitos de monstros que esse duelista tenha ativado previamente no turno em questão seja menor que o número de tipo de cards e monstro atualmente no campo.
confuso, um texto muito confuso. Mas ele é simples, ele funciona assim, ó. Pra tu poder ativar efeitos de monstro, tu tem que controlar um determinado tipo de card de monstro no campo. Por exemplo, se tu controlar um ritual e uma fusão, tu pode ativar até 2 efeitos de monstros no turno. Se tu controlar só um síncro, é só um. Um síncro, um XYZ e um pêndulo, tu consegue 3. É proporcional ao tipo de card de monstro que tu tem no campo no momento. E ele tem um efeito adicional também. Mas se a ativação de efeito foi negado, ela ainda conta para o número total do turno. Torna bem quebrado. Esse é um cara chato, porque cada vez vai ficando mais difícil, né? Se ele estiver em campo já, você não vai podendo ativar até você fazer uma invocação, ele vai atrasando muito combo. Porque efeitos que deveriam ser usados não vão ser usados, mesmo com você conseguindo trazer esses tipos de cards. O próximo é um cara bem conhecido também, que é o Fóssil Dina. Esse, se ele for virado com a face para cima, destrua todos os monstros no campo invocado por invocação especial, e nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial. Ele tem um ataque e defesa baixo, 1200, 1300. A forma mais fácil de tirar ele é batendo. Normal bate, só que normalmente ele é usado com uma equipe, spell, que não me fugiu o nome agora, mas é uma que sempre que ele batalhar, o monstro equipado vai ter 100 a mais de ataque do que ele tá lutando contra. Então é um combo bem chatinho de contra. Esse cara também, sempre vira e mexe, ele sempre aparece no jogo com algum deck estranho. E o próximo é o Vanit's Fend, que é o Demônio da Vaidade. Ele é de uma classe que tem tem vários desses Vanits, que são uma das floodgates de monstros, pelo menos, das mais antigas, existe há muito tempo. Eles ganham destaque geralmente em decks de tributo, porque ele não pode ser invocado por invocação especial, né? Ele é um bicho de 6 estrelas, não precisa de uma invocação tributo para fazer ele. E nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial enquanto ele estiver no campo. E ele é um corpo grande também, ele tem 2.400 de ataque e 1.200 de defesa. É um cara bem chato de lidar contra um deck que aproveita bem da mecânica dele. Então galera, essas foram algumas das floodgates do jogo. Existem várias outras, algumas bem esquisitas também, excepcionais. Mas eu quis trazer principalmente as mais relevantes dos últimos tempos. E quem sabe, dessas que, como eu comentei, elas estão muito na lista. Quem sabe daqui a um tempo alguma delas retornam do banimento e a gente vai ver mais elas no jogo. Particularmente espero que não, são cartas extremamente chatas. Espero que tenham gostado, galera. Valeu, até a próxima.